Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Quando se pensa no cine catástrofe, né, nos filmes de desastre lá dos anos 1970, as pessoas geralmente lembram das produções cinematográficas. Inferno na Torre, Terremoto, Destino do Poseidon, a série lá, Aeroporto. Só que a televisão também realizou filmes de desastre, filmes de catástrofe, tá? Para as gerações mais novas, é bom sempre lembrar que nos anos 70 e não só, né, nos anos 80, 90 também, a televisão era de segunda categoria, né? Eram produções bem pobres e em termos de atores, em termos de profissionais, era assim, gente que não conseguia fazer a transição para Hollywood, para o cinema, gente cuja carreira estava acabando, né? Ou gente cuja carreira estava começando, então pegava qualquer tipo de papel. É nesse contexto que a gente tem que entender Disaster on the Coastliner, que em português recebeu o título de Desastre no Trem da Morte, que é um filme feito pela rede ABC em 1979. Então, por exemplo, tem o E.G. Marshall, que é o Egghead, é o cara que fica controlando lá o trem, e aí tem o Lloyd Bridges, pai do Jeff Bridges, que é o agente secreto, que está lá também no controle, brigando. Ele tira a arma assim mais de uma vez, que ele está brigando, não sei o que, como vocês conseguiram fazer isso, como que o computador errou, e duas vezes ele tira a arma, assim. Tem a Yvette Mimier, né, que era constante em filmes de TV, e, claro, tem quem também? Tchararã, William Shatner, sim, Capitão Kirk do Star Trek, simpaticíssimo, né, fazendo um papel, claro, que vai ser chave para uma das resoluções desse desastre. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Olha, gente, até que para um filme de TV, ele é meio desconjuntadinho, sim, mas ele tem uma certa tensão, viu? E você fica meio querendo saber como que vai terminar. E é claro, bom, vamos lá. Então é assim, você tem alguém que está mexendo em um computador. Ela começa, alguém que está fazendo alguma coisa em um computador. Imagina, né? Os computadores da época pareciam geladeiras, assim, né? Você percebe que é uma sala de controle. Provavelmente o notebook daria conta de, bom, isso aí é uma coisa da tecnologia da época. Monte de fio, um monte de luzinhas assim. E aí esse cara que mexeu nesse computador, ele sai com o carro dele e ele tá com um gatinho. E ele vai para uma estação de trem. A gente percebe que é uma estação de trem. Ele deixa o gatinho com duas crianças. Você fala, vixe, esse cara vai fazer alguma... Então ele que é o... né? Bom, o que que é? Ele assume o controle de um dos trens que vai sair de Los Angeles para San Diego ou São Francisco, um dos santos. E aí tem um trem também que saiu de San Diego ou São Francisco para Los Angeles. Sei que ao tomar posse de um dos trens, assumir o controle de um dos trens, ele vai fazer com que esses dois trens se choquem. Então aí depois a gente vai descobrir por quê. É uma vingança, né, tal. Bom, esse sistema de trens naquela época, eles já faziam uma super propaganda de computação, né, de inteligência artificial, sei lá. Então era assim, todo o processo era gerenciado por computadores, o que aí vai provar ser um desastre, né? Por quê? Porque quando essa ameaça for tornada pública, aliás, nunca o filme explica como que depois a imprensa vai tomar ciência do que está acontecendo dentro dos trens, né? Mas é assim, não tinha como os humanos reverterem aquele processo, né? Porque diz, não, eu fiz um negócio no computador de vocês que para vocês no sistema que para vocês reverterem levará dias e nada pode ser feito, né? Para fazer. Então eles têm que fazer coisas manuais. Bom, daí então você sabe então que a história são dois trens que a caminho para chocar. E aí então você tem parte da ação se passa na sala de controle, tá? Onde você vai ter esse tiozão que era o E.G. Marshall falando dos benefícios dos computadores, tal, mas você vai ter o Lloyd Bridges, que é um cara do agente secreto. Ele é um agente da FBI. Por quê? Porque em um dos trens está a
a esposa do vice-presidente dos Estados Unidos, tá? E a outra parte da ação vai se passar, então, dentro dos trens. Então, um deles dirigido lá, conduzido pelo cara que fez essa coisa, né? Que fez todo esse quiprocó, porque ele quer morrer, quer provar alguma coisa, e o outro maquinista que vai estar em contato com esse cara que fez toda a armadilha e sabotou, né, as linhas de trem, porque esse cara, o sabotador, vai fingir que é um policial. Ó, vão entrar em contato com você dizendo que eu não sou eu, mas eu sou eu sim. É que são terroristas que dominaram, então isso é para o outro maquinista não frear o trem, tá? Porque eles poderiam frear. Bom, e aí dentro dos trens a gente conhece algumas das personagens, né? Tem a Yvette Mimier, bonita na época, ela ia visitar o maridão, fazer uma surpresa, só que ela ligou para o maridão antes e a gente descobre que o maridão tem uma amante. Isso é importante, por quê? Porque no trem a Yvette Mimier vai conhecer a personagem do William Shatner, que é um bandidinho, assim, ele não é muito honesto, mas é claro, esse filme vai ser a oportunidade para o simpático e cantador. Ele passa cada cantada na Yvette Mimier logo de cara, assim, né? Entra também e começa a cantar ela. Fumar, não sei o que, do trem, isso podia, gente, podia fumar em qualquer lugar, nos anos 70, praticamente. E daí, então, depois, lá no meio da trama, do nada, assim, é a personagem do William Shatner que vai se redimir, porque ele que vai ser responsável por salvar uma boa parte, uma boa porcentagem de um dos trens, certo? Do nada, assim, né? E diz que, inclusive, ele é que fez as próprias cenas mesmo de perigo que tem no filme, fora do trem, diz que ele dispensou dublê. Então é assim, é um tipo filme catástrofe, né? Você vai tendo complicadores e você vai tendo tensão e esses dois trens cada vez mais se aproximando, e aí você vai ter assim, vamos construir um desvio aqui, aí um dos trens dá uma desviada, você fala, nossa, estava a 120 milhas por hora, né? Esse trem realmente fosse fazer o desvio, que eles não sobrava nada, ia descarrilar, mas enfim, é um filme catástrofe. Claro, no final eles vão dar porque assim, filme catástrofe teria a trombada ou tem a trombada dos trens. É uma produção para televisão, então eles vão ter que dar um jeito, na trama, da trombada, a colisão ser menos dramática, né? E eles dão um jeito certinho até. E também quando aparecer na televisão, você vai ver que é miniatura, é o que eu falei, não dá para esperar nem coisa nem efeito especial primitivo do cinema, é feito para televisão mesmo, mas eles trabalham com miniatura e tal. Agora, a parte de suspense, sim, porque daí você vai ter lá o cara fazendo uma exigência, e vai ter aquela corrida contra o tempo, né? E aquelas coisas dos anos 70, aquelas roupas, aqueles carrões, né, enormes, aquelas banheiras que a gente chamava, povo fumando em qualquer lugar, e tem umas coisas assim, tem um pessoal que decide fazer um protesto ou ficar na beira da linha do trem, porque essa informação, como eu falei, a gente não sabe como, mais vaza. Porque assim, o filme tem intenção, só que a gente percebe que, em termos de ligação das cenas, não é tão bem feita. Mas para a televisão estava muito bom, viu? E aí fica um monte de gente com faixas, com cartazes na beira da linha do trem, assim. Como a gente vê hoje em dia tanta gente fazendo tontice em rede social, eu falei, nossa, o que a gente poderia até criticar, né? O que essas pessoas estão fazendo aí? Perigo do trem pegar e não sei o quê. Olha, gente, eu não duvidaria que lotasse hoje em dia de gente, até fazendo selfie, assim, na frente do trem, né? Enfim, e o filme já prenuncia essa história do homem deixar tudo nas mãos do computador, né? Se o sistema falha ou se alguém entra nele. E tem um dado bem interessante, assim. Então a história se passa na Califórnia, né? Vai de Los Angeles a San Diego, São Francisco e vice-versa. E aí, se você prestar bem atenção, tem uma hora que um monte de carro de polícia chega, não sei o quê, as placas dos carros são de Connecticut. Connecticut é um estado que fica assim, tipo 3.000 milhas da Califórnia. A Califórnia é na costa oeste, né? Connecticut é na costa leste, assim.
É, é no Pacífico, a Califórnia, e Connecticut é no Atlântico, daqueles estadozinhos pequenininhos do Nordeste dos Estados Unidos, a minha região favorita, inclusive lá, New England. Só para prestar, só para saber. No YouTube eu achei o filme em inglês completo. Em português não vi nada, né? Só vi que existe o título. Não lembro de ter visto isso na televisão aqui no Brasil, mas foi um filme que eu vi agora em 2024 no YouTube. E gostei. William Shatner sempre simpático, assim, as cantadas que ele passa. Logo assim, senta e ele já começa meio que trocar segredos. E é claro, né? A Yvette Mimier vai descobrir que o marido dela estava tendo um caso com outra, marido, namorado, acho que não era marido. E aí é claro que dá a entender que ela vai dar uma chance depois para o William Shatner, porque ele se redimiu. Tá? Mas é assim, tem aquela falação, mas você fica assim, como que eles vão resolver isso, né? Para filme de TV, gente, não tá ruim não. Sei lá, quase que melhor do que aquele Avalanche que foi feito para o cinema que eu resenhei aqui em 2024, tá? Porque pelo menos você não tem tanto nonsense, né? Como aquele filme tinha. Tchau.